Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bom, mais uma vez, aqui crescendo, né? Verdadeiramente, tá que nem fermento na massa, né? Que assim continue. Hoje somos chamados a aqui estar para mais uma vez dar um passo de crescimento nas pequenas coisas. E para isso somos chamados a aprender com o Senhor. Hoje o Senhor sobe a montanha para que possamos aprender com Ele. Mas como fazer isso? São José Maria, ele queria que seus filhos e filhas eles pudessem ser homens e mulheres de Evangelho. Como podemos fazer isso? Entrando no Evangelho e estando ali, presente, de modo a sentir o cheiro, o vento, e como São José Maria mesmo diz, as pedrinhas na praia. Sentir cada coisa, né? E para entendermos esta dinâmica, este caminho que o Senhor faz, é necessário entendermos o bojo das coisas. No último domingo, ouvíamos o paralelo lucano desta passagem, né? Da primeira parte do Sermão da Montanha, aonde Nosso Senhor descia após ter chamado seus apóstolos, mas São Mateus faz de modo diferente. São Mateus, a dinâmica na qual ele utiliza é o explicitar o Senhor diante da dinâmica judaica. E para isso, por falar para os judeus, para aqueles que ali estavam, ele então o faz subir. Porque aquele que é o grande modelo para os judeus, de profeta, de regente, é Moisés. E da mesma forma como Moisés sobe ao Sinai para ensinar a lei, nosso Senhor também sobe a montanha. Não do Sinai, mas para nos ensinar. Não a lei escrita em pedras, mas a lei que deve ser inscrita nos nossos corações. Uma lei mais profunda. E por isso ele ensina essa dinâmica, nessa primeira parte do seu ensinamento, né, que se dá no Sermão da Montanha. Este que é o primeiro dos 5 discursos que nosso Senhor faz no Evangelho de São Mateus. Mas como entender esta dinâmica? Como entender por que o Senhor sobe, por que ele faz, da onde que eu vou partir? Vamos voltar um pouco no Evangelho e ver que no capítulo 4, nosso Senhor começa o seu empreendimento. Ele começa o seu caminho, propriamente dito. E a primeira coisa que nosso Senhor faz é ir para o deserto, aonde irá jejuar, sofrer tentações no deserto. Veremos neste conjunto de meditações, nosso Senhor vai malhar, vai mostrar-nos como malhar, né? E malhar diante disso, diante das intempéries, diante do jejum, das tentações. Depois ele retorna para Galiléia, aonde vai começar o seu ministério. E ali vai chamar seus primeiros discípulos. À beira do mar da Galiléia,
irá chamar Pedro, André, Tiago e João. E depois começará a percorrer aquela região, ensinando nas sinagogas, curando os enfermos, e ver que diante do seu ensinamento uma multidão seguia. Uma multidão que vinha da própria Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e das regiões além do Jordão. Ou seja, vinham não somente da Terra Santa de Israel, mas daqueles povos em volta que viam o Senhor e ele tem algo diferente. E começava a atrair estas pessoas para uma dinâmica, para uma conversão. E atraía também os judeus. Não só daquela região que estava ao norte, era um pouco desprezada, a Galileia, mas também de Jerusalém, a sede, e de toda a Judéia, a região talvez mais enobrecida. E é diante disso que vemos essa passagem. Aquela multidão que seguia o Senhor, que o ouvia, então nosso Senhor chama algo mais. E por isso vemos que, vendo aquela multidão, o Senhor subiu ao monte e, tendo-se sentado, aproxima-se dele os discípulos. Nosso Senhor, ele mostra esse diferenciar. Nosso Senhor, ele vê a multidão, como vemos, de lugares diferentes, que tinham diferenças no modo de falar, nas roupas, no modo de agir. Nosso Senhor vê a todos. E também temos essa dinâmica do lugar. A Terra Santa é um local marcado por ser um local desértico, então com certeza tinham areia e pedras, mas também, diante da região, grama, local onde as pessoas podiam estar. Isso se faz importante para que saibamos entrar no Evangelho e pisar aquele lugar, estar ali para, não com ar-condicionado, mas sentirmos o calor, sentirmos a terra nos pés, a grama, sentarmos encostados em uma pedra e ver o Senhor. Ver o Senhor que ali está. Não como mais um, mas ele se senta. O local próprio do ensino, aquele que ensina se senta para anunciar. Próprio de um mestre. E assim ele faz. Ensina a sermos seus discípulos. Ensina-nos a esta disposição. Essa primeira parte do Sermão da Montanha, essa primeira sequência, ele expressa isso. O espírito que devemos ter para entrarmos no reino de Deus. E parte disso se dá diante da imitação do Senhor. E como iremos imitá-lo internamente? Tendo as disposições de Cristo, de subir esta montanha que é Ele, sabendo nos mudar, sabendo que devemos ser pobres, ser mansos, sabermos chorar, ter fome de justiça, ser misericordiosos, puros de coração, pacíficos e sabermos ser perseguidos. Que por vezes assim o seremos. Seremos perseguidos diante da justiça, diante dos outros, por estarmos com o Senhor. E por isso, esse mesmo sentido de perseguição aparece duas vezes. Os perseguidos por causa da justiça, e os que são perseguidos de diversas formas por seguirem o Senhor, por estarem com Ele. Mas estas disposições do discípulo, ele entra em conflito imediatamente, e por isso são perseguidos,
com o mundo. Tem essa controvérsia de estarmos no mundo, mas não sermos do mundo. De estarmos no mundo e diferente do mundo, que busca riqueza, que busca a ferocidade nas coisas, que só quer a felicidade, o gozo, as alegrias, as coisas fáceis, que quer a saciedade das suas vontades, o olhar para si mesmo, o deleite nos prazeres, e ou pacifismo, ou então ser os instigadores de guerras, e mais do que tudo, ser aqueles que não são vítimas, mas que são os que fazem, que são os perseguidores. Essa é a dinâmica e é isso que o mundo apresenta a nós. O mundo quer que estejamos sempre à frente. Nosso Senhor nos mostra uma dinâmica diferente. Ser imitadores de Cristo é entrar nesta controvérsia. Para termos talvez uma imagem, não sei se as senhoras já viram aquela série The Chosen, né? A abertura mostra um pouco disso. Aqueles peixes que estão numa direção e à medida que se convertem, mudam. Não ficam naquela cor cinza, mas mudam de cor e nadam contra a maré. Assim devem ser aqueles que seguem o Senhor. Aqueles que nadam contra a corrente, aqueles que vão contra essa coisa pastel superficial, aqueles que buscam verdadeiramente ser pescadores de homens, saber que devem levá-los, devem buscar contaminá-los com o bem. Esta boa contaminação de fazer com que eles mudem, de fazer com que eles possam ir contra a corrente e seguir a Cristo. Este é o olhar. O Senhor nos olha e vê o nosso potencial. Do alto do monte Ele vê todos e cada um. Porque nosso Senhor verdadeiramente é onipotente, sabe de tudo, mas nosso Senhor tem, se assim posso dizer, sem cometer qualquer heresia, uma descalculia. Nosso Senhor só sabe contar até um. Ele só sabe ver a cada um, particular, no interior do coração. É ali. Nosso Senhor não fica contando multidões. Quantos me seguem? Fulano, não. Fulano, eu preciso me importar com fulano. Eu preciso me importar com Beltrano. É cada um. E sabe a cada um pelo nome. E quer se dar a cada um de nós. Devemos aprender isso. Devemos aprender a buscar o Senhor. E Ele sobe, toma a palavra e começa a nos ensinar. Beati pauperes spiritum. Bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Mas o que é essa pobreza? O que é essa pobreza que nosso Senhor diz? Será que é meramente o não ter uma coisa ou outra, passar necessidade? Não. Não é uma pobreza meramente financeira, mas ao contrário. Essa pobreza é daqueles que são desapegados, que não estão presos a coisas, pessoas, ideologias, aqueles que sabem se despojar. É pobre o que acorre a Deus sem considerar méritos próprios e confia só na misericórdia para ser salvo. Esses são os pobres. Aqueles que olham o Senhor e se veem necessitados.
Santa Teresinha mostra isso um pouco quando expressa o seu sentido da infância espiritual. O saber que não tem nada, mas sabendo que não tem nada porque tudo é de Deus, mas sendo ela filha de Deus, então tem tudo, porque tem o tudo. E é isso. É esse sentido da pobreza, saber que eu não sou nada, eu necessito de Deus. E é Ele, é para Ele, saber se empenhar para estar com o Senhor. E aqui se mostra mais uma vez essa controvérsia, na qual o Senhor olha para nós e nos apresenta essa controvérsia onde o mundo quer tudo, quer acumular, quer esbanjar. Nosso Senhor faz o contrário. Como diz São José Maria em Amigo de Deus, no ponto 123, se tu desejas alcançar este espírito de pobreza, ser verdadeiramente pobre de coração, pobre de espírito, aconselho-te a ser parco contigo e mais generoso para com os outros. E ainda continua mostrando como fazê-lo. Evita gastos supérfluos por luxo, capricho, vaidade, comodismo. Não cries necessidades. Por vezes nós ficamos criando necessidades de tudo. Não, eu tenho necessidade de comprar isso porque tal coisa, não porque aquilo, então vou ter que ter não sei o que e tal. E acabamos querendo tudo. Mas tudo para o aqui, tudo para o agora. Não. Será que isso é realmente necessário? Ou será que eu crio essas necessidades? Eu preciso, eu tenho, como um adolescente desmedido que vê qualquer coisa e quer comprar. Ou uma criança numa loja de brinquedos que parece que está num parque de diversões e quer de tudo. Não devemos querer as coisas porque é uma novidade, eu preciso, eu tenho. Saber ter esse espírito despojado para estarmos com o Senhor. Beati Illugens, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por que choras? Os que estão aflitos por alguma causa e de modo particular os que estão verdadeiramente arrependidos dos seus pecados, ou aflitos por ofensas que outros fazem a Deus e que levam o seu sofrimento com amor e desejo de reparação. Esses são aqueles que choram verdadeiramente, aqueles que têm o dom das lágrimas, que olham o quanto ofenderam o Senhor e desejam essa reparação. Olham o quanto nosso Senhor é ofendido e querem consolá-lo. Este coração que pede amor, que tanto nos dá e que tão pouco nos pede. Bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que veem isso e querem dar a Ele. E diante disso, ver que aqueles que são conscientes, que amam a Deus, que choram os seus pecados, são aqueles que entendem esta dinâmica, esta parte do segmento de ser desprendido dos seus pecados, de saber que eu necessito romper com aquilo que me afasta de Deus, com aquilo que não me leva a estar com Ele. E por isso choram as ofensas e têm este desejo de reparar e consolar o Senhor. E por isso cabe aqui vermos, que é necessário aprendermos a recorrer de modo frequente
a confissão. Por vezes alguns colocam, nossa, mas a igreja diz que uma vez ao ano. Tem gente que não se lembra do que comeu ontem, vai se lembrar do pecado que cometeu um ano atrás. Não podemos deixar tanto tempo. Alguns aconselham 2 meses, eu diria no máximo 1. Porque diante da nossa vida corrida e da nossa falta de memória, para fazermos um bom exame de consciência e apresentarmos, se queremos ter uma consciência apurada, é necessário um tempo máximo de 1 mês, para podermos estar com o coração sempre aquecido. Basta ver nosso Senhor, que sempre vem ao nosso encontro, que nos dá seu amor a todo dia. E se ouvimos a Sagrada Escritura, que nos diz que o justo peca 7 vezes ao dia, quanto mais nós, e o quanto não devemos recorrer a este sacramento, que nos leva para Deus, que nos lava, que nos limpa. Então saber isso, né? É necessário me confessar. E como? Este ato de humilhar-se, e para isso é necessário aprendermos, né? Primeira coisa que se diz na confissão é para quebrarmos a nós mesmos. Por quanto tempo não confessamos? Saber isso. Olha, foi ontem. Então, falar, foi ontem, faz 1 dia. Olha, faz tanto tempo. Falar. Ter este despojamento. E além disso, é necessário que tenhamos a consciência do pecado. E por isso, fazermos um exame de consciência apurado, examinando tudo, para que nada fique por debaixo do tapete. A nossa casa interior deve estar limpa para o Senhor. E aproveitando, né, nosso Senhor, ele tem alergia à poeira do pecado. Não adianta colocá-la debaixo do tapete. Né? É necessário estar tudo limpo. Tudo limpo. E por isso, fazer este exame de consciência. Em primeiro lugar, diariamente. Quando se reza as completas, todos os dias se faz o exame de consciência. São José Maria aconselha a fazê-lo, né? Aconselha seus filhos a fazê-lo. E certa vez, salvo engano, na Argentina, no ano que ele veio ao Brasil, depois foi para a Argentina e num dos vídeos alguém lhe pergunta como fazê-lo, né? Ele nos apresenta 3 perguntas que devemos responder. O que eu fiz de bom? Olha, eu fiz muito bem isso, eu me empenhei. Ótimo, agradecer ao Senhor. O que eu fiz, mas meia boca, né? Não foi tão bom assim. Não foi com devido empenho. Pedir ao Senhor força para que eu possa melhorar aquilo. Pedir, Senhor, perdão por não ter me aplicado nisso, que o Senhor me deu para fazê-lo. E o que eu fiz de ruim? O que eu cometi de pecado? O que eu fiz ou deixei de fazer? A isso, emendar-se. Emendar-se e estar com o Senhor. Ter este empenho para estar com Ele e arrepender-se disso. Se for pecado, de modo imediato, no dia seguinte, a correr para confessar-se. Mas além disso, examinar bem, né? Antes da confissão, fazer um exame. Será que não tem alguma poeira? Será que na última confissão eu falei tudo? Será que eu me esqueci de algo? Coisas que antes apresentavam, mas eu acabei esquecendo ou ficando para trás. Nosso Senhor vai aos poucos apurando a nossa consciência. Apresentar os pecados passados também. Aquilo que está ali consolidado e frustrado, né? Sabe, depois que você usa muito
uma panela ou muita fritura, fica aquela mancha de gordura. É necessário passarmos por vezes, mais de uma vez, o produto até tirar. É isso, né? Este empenho em tirar tudo para estarmos com o Senhor. Não ficarmos superficiais. E um traço disso é vermos que quando a nossa confissão se estende muito, faz muito tempo que não nos confessamos, nosso coração vai ficando assim, flácido, superficial, laxo. Isso não é um coração que ama. O coração que ama, ele está sempre aquecido, está sempre empenhado em estar com o Senhor. Devemos buscar isso, né? E ver que aqueles que têm consciência dos seus pecados, diante do amor de Deus, se arrependem. E se eu tenho consciência dos meus pecados e não me arrependo, então talvez seja essa frieza, essa superficialidade, essa mornidão. Saber combater isso, né? Com empenho, com vida de oração, com busca, né? Porque é fato que existem dois modos de nos arrependermos. Dois modos da confissão, como apresenta o Catecismo, dos números 1451 a 1454. Existe a contrição de modo perfeito, aquela que se dá por amor a Deus. Mas existe também aquela que se dá por medo. Medo das penas, que também é algo propício para a conversão, mas que deve, diante do empenho, mudar. Sabermos nos empenhar. Basta a atrição, essa contrição pelo medo, mas é necessário empenho para amarmos o Senhor e dilatarmos o nosso coração para estarmos com Ele. É necessário nos arrependamos dos nossos pecados e aprendamos a chorar estas nossas faltas. Beate mites, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mas por vezes, quando ouvimos mansos, o que significa isso? Mansos são aqueles que sofrem com paciência as perseguições e injúrias, os que, nas adversidades, mantêm o ânimo sereno, humilde e firme, e não se deixam levar pela ira ou pelo abatimento. E é fato que, como apresentam os autores espirituais, aqueles que têm essas irritações volúveis, isso pode ser sinal de falta de humildade e paz interior. Não devemos ser assim. Não podemos ficar colocando coisas, porque o manso, como apresenta o Senhor, são aqueles que vencem. Vencem e possuem, portanto, a terra. Mas como vencem? Vencem porque sabem corrigir. Porque não só dizem aquilo que é certo, mas dizem do modo certo. E com isso, ganham. Ganham o outro, ganham e conquistam a terra, as coisas aqui. Conseguem atrair as pessoas, porque não fazem com alfinetadas ou marretadas diante do outro, mas o outro vê amor nisso. E automaticamente é atraído a ele. Mas também vencem porque sabem suportar com paciência, sabem sofrer e deste modo conquistam não somente esta terra, mas o céu, a terra prometida pelo Senhor, esta terra a qual buscamos. E por vezes, quando não somos mansos, quando nos deixamos levar por serem irritadiços,
vemos o quanto perdemos. Em primeiro lugar, porque não sabemos sofrer, não sabemos abraçar a cruz, não sabemos estar com o Senhor. Nos afastamos daquilo que é a nossa meta. Mas também perdemos aqui, porque não sabemos corrigir. Seja por não falarmos o que é certo, seja por não falarmos do modo certo. Devemos ser diferentes, né? Pararmos de dar desculpas. Meu temperamento é assim, eu sou explosivo, é coisa do meu caráter. São José Maria, ponto 4 de caminho, te responde: são coisas da sua falta de caráter, não do teu caráter. São coisas da tua falta de domínio próprio, da tua falta de querer, da tua falta de empenho, das pequenas coisas, em dominar-se. Devemos ser diferentes. Mas eu sou... Então aprenda a se vencer nas pequenas coisas. Vemos, por exemplo, os santos, São Francisco de Sales, que sabia dominar-se. E quem melhor testemunha isso é a mesa dele. Certa vez o elogiaram, para ele talvez tenha sido o maior dos elogios. Disseram que seu temperamento era ser fleumático. Acho que ele nunca ficou tão feliz. Porque ele era fleumático nem de perto. Mas vendo que ele era o oposto daquele que é seu temperamento próprio, é porque ele soube abraçar verdadeiramente a virtude. Sabia dominar-se. Depois de sua morte, quando viam as suas coisas, tiveram debaixo da sua mesa o testemunho de como sabia dominar-se. A mesa em frangalhos debaixo. Se segurava para ser caridoso. E por isso é considerado o doutor da caridade. Devemos ter este empenho que os santos tiveram, este empenho para mais. E aquele que melhor se empenha é aquele que sabe recorrer a quem pode melhor ajudar. E aquela que melhor nos pode ajudar é aquela que é a melhor de todas as mestras. A Virgem Santíssima, ela em tudo sabe ser pobre, pois tem o seu tesouro naquele que é o tesouro, nosso Senhor. Ela verdadeiramente sabe chorar, não porque tenha cometido algum pecado, pois ela não cometeu, é imaculada, mas porque ela chora pelas ofensas que inflige ao seu filho. Basta vermos, por exemplo, em Salete, ela que chora as ofensas. Ela verdadeiramente é mansa. Ela tem esta mansidão, esta doçura de corrigir e de anunciar o Senhor do modo certo. Ela sabe verdadeiramente abraçar o Senhor em tudo. Que possamos recorrer a ela. Aprender com ela a segui-lo e amá-lo. Aprender com ela a ter este espírito daqueles que buscam entrar e querem entrar no reino. Este espírito que sabem subir ao monte que é Cristo. Que com ela aprendamos a ter este empenho para ser sempre mais, para estar sempre com Deus. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.